Graça e paz. Vamos orar. Paizinho, muito obrigado, Pai, pelo teu amor, porque o Senhor tem nos enchido com a tua graça, com paciência, com esperança, com paz. E nós reconhecemos, como o Tiago escreveu, que toda boa dádiva, tudo que é bom, tudo que é bonito, é o Senhor que nos dá. Por isso nós te amamos e agradecemos. E pedimos, ensina-nos, Paizinho. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos caminhando na nossa linha do tempo. Nós estamos já no penúltimo degrau, tempo do cativeiro, e vamos para restauração, penúltimo e último degrau. Estamos nos últimos tempos da história. Depois nós vamos estudar os profetas que viveram nesses tempos. Vamos inserindo em cada rei que nós vimos o profeta que ministrou naquele tempo. Mas nós estamos aqui, então, em Esdras. Quem está começando com a gente hoje, é bom pegar lá desde a primeira aula, desde a criação, desde os primeiros livros da Bíblia. Então, hoje estamos em Esdras, no capítulo 5, quando aqueles adversários conseguiram desanimar o povo. E o tempo passa rápido. Deu de quase 15 anos o tempo que eles ficaram parados. Aí se levantam os profetas, Deus sempre usando os profetas para ensinar, para exortar, para consolar, para animar. Deus levantou 2 profetas, Ageu e Zacarias, e eles exortaram o povo. Nós vamos estudar depois esses profetas separadamente. Mas eles exortaram de tal forma, chamaram a atenção do povo: vocês estão fazendo casas bonitas para vocês e estão esquecendo da casa do Senhor. Então, aquela palavra levantou Zorobabel, Sealtiel, Jesuá, eles se dispuseram, e os profetas ajudaram também. E recomeçaram. Olha, passaram já 15 anos, então estão recomeçando a edificação do templo. Aí veio Tatenai, governador daqui do Eufrates, do rio Eufrates, toda aquela região. Esse Tatenai era governador. E mais algumas pessoas com ele, e eles vêm e falam para os que estão edificando, estão reconstruindo o templo: quem deu ordem para vocês? Falem para nós o nome daqueles que estão construindo, quem são os responsáveis? Mas Esdras diz assim: os olhos de Deus estavam sobre nós, e nós não fomos obrigados a parar até chegar a resposta do rei Dario. Nesse tempo já era o rei Dario. Então Tatenai mandou uma carta para o rei Dario, e ele vai contar na carta como foi que aconteceu. Ele vai contar que fomos até Judá, na casa do grande Deus, perguntamos quem deu ordem para reconstruírem e o nome das pessoas. E eles nos responderam assim: nós somos servos do Deus Altíssimo, o Deus do céu. Nós edificamos uma vez um templo suntuoso, magnificente, mas nós pecamos, provocamos a ira de Deus, fomos levados para o cativeiro da Babilônia. Nabucodonosor destruiu o nosso templo, levou as riquezas, os tesouros do nosso templo. Mas Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, ele deu ordem para reedificar, devolveu os utensílios que Nabucodonosor tinha levado para a Babilônia. E deu para Sesbazar os utensílios e o ouro e prata que eles adquiriram, e mandou voltar para Jerusalém. E Tatenai então diz assim para o rei: é bom que o senhor veja nos arquivos para saber se isso é verdade. Eles estão edificando, está indo muito bem, mas não está acabado. Será bom buscar nos arquivos reais da Babilônia
se há mesmo esta ordem do rei Ciro, e nos faça saber a sua vontade. Eu li esses dias que esse documento está no Museu de Londres. A carta que eles escreveram para o rei. E agora, então, eles vão ver o decreto do Ciro, daquele que começou e mandou a primeira leva. Fizeram uma busca nos arquivos reais da Babilônia, na fortaleza de Média, e acharam o rolo com o decreto, dizendo Ciro mandando edificar o templo de Jerusalém, que Deus havia levantado ele para fazer isso. E ele faz a descrição do templo que seria feito. Ele diz que a despesa seria por conta da casa de Ciro, da tesouraria do rei Ciro, e mandando devolver aqueles utensílios que o Nabucodonosor trouxe. Então, a resposta foi essa que o Tatenai recebeu. O Tatenai e os companheiros. E o rei que mandou disse assim: retirem-se para longe, não interrompam mais essa reedificação. Paguem tributos para eles pontualmente. Da tesouraria real, do meu reino, vocês paguem. Também deem animais para eles, para os sacrifícios. Deem trigo, sal, vinho, azeite para as ofertas. E orem pelo rei e seus filhos. E ele falou assim: aquele que não aceitar, aquele que desobedecer, é condenado, será enforcado, e a casa dele será um monturo. E o rei que desobedecer e o povo que desobedecer serão derribados, destruídos. Dario, baixei o decreto, que se execute. Então, aquele tempo, eles continuaram fazendo o templo, e agora o templo é completado, chamado Templo de Zorobabel, o segundo templo. Primeiro Salomão, segundo Zorobabel, o terceiro templo é o de Herodes. Então, o Tatenai e os companheiros obedeceram pontualmente aquilo que foi mandado, os anciões foram edificando, os profetas ajudando, sustentando, terminaram segundo o decreto de Deus e dos reis. Os reis que ajudaram foi Ciro, Dario e Artaxerxes. No sexto ano do rei Dario, 516, foi então completado o templo de Zorobabel. Só não tinha mais a arca. A arca desapareceu quando o templo de Salomão foi destruído. Então, houve a festa de dedicação do templo, celebraram os sacerdotes, os levitas, os restantes dos exilados, né? E houve o regozijo, sacrifícios, ofertas segundo o número das tribos. O número das tribos. Já estão pensando aqui as 12 tribos novamente, o povo todo de Israel. Foi estabelecido o turno dos sacerdotes, dos levitas, porque o culto era a parte mais importante desse povo que estava buscando voltar a Deus. Celebraram a Páscoa do jeito que foi mandado desde Moisés, matar o cordeiro, para todos que vieram do cativeiro e todos que estavam ali e se separaram dos povos pagãos, os gentios da terra. Fizeram festa dos pães asmos, 7 dias de regozijo, e eles agradeceram, porque Deus mudou o coração do rei a favor deles e lhes fortaleceu a mão. Aqui no capítulo 7, começa a segunda parte do livro de Esdras. Aí, dessa parte, da primeira parte à segunda, passam 58 anos. É o tempo de Esther, da rainha Esther, que um dia nós vamos estudar também. Então, Esther foi do tempo do cativeiro. E nesse tempo que eles estavam reconstruindo o templo, é o templo de Esther. E agora, então, a segunda parte deste livro de Esdras. Quando o rei Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém. Esdras era filho de um sacerdote que foi morto por Nabucodonosor. Era o sumo sacerdote, era escriba, aquele que copiava, aquele que estudava a palavra, versado na lei de Moisés.
E ele agradece a Deus que lhe concedeu tudo que ele pedia para o rei. O Deus inclinando o coração do rei para voltar o povo dele para a terra prometida. Então Esdras agradece a Deus. E então agora vem o Esdras, alguns filhos de Israel, sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores, no 7º ano de Artaxerxes, que vão... Ele está escrevendo, está contando como se deu essa ida dele para Jerusalém. Esdras chegou no 5º mês, ele partiu da Babilônia no 1º dia do 1º mês. E ele disse a boa mão de Deus sobre ele. Ele, um dia decidiu, nós já falamos, estudar a palavra, obedecer a palavra e ensinar a palavra. E então o rei Artaxerxes devia conhecer o trabalho de Esdras e ele escreve uma carta para Esdras. Estão ainda lá na Babilônia. Carta do rei ao escriba Esdras. Ele diz assim, que quem quiser ir com Esdras para Jerusalém, pode ir. O povo, o sacerdote, levita, que quiser, pode ir. Porque eu, o rei e 7 conselheiros, estamos mandando você para lá, para ver se eles estão seguindo a lei do teu Deus. Os imperadores tinham cuidado e tinham um pouco de medo, então eles queriam que a parte religiosa dos povos dominados continuassem para eles serem abençoados também. Então, ele falou para Esdras ir e ver se eles lá estavam obedecendo a palavra. Era para levar ouro, prata, que foram ofertados espontaneamente pelo rei, pelos conselheiros. Use o dinheiro segundo a vontade do teu Deus. Leve os utensílios recebidos. E, se precisar de mais coisa, recorra ao tesouro do rei. E eles levaram toneladas de prata, trigo, vinho, azeite e sal à vontade. E o rei Artaxerxes recomenda, exatamente se faça, para não haver grande ira sobre o rei, sobre o reino e seus filhos. Então, obedeçam. Outra coisa, não imponham aos que servem na casa de Deus nem impostos e nem pedágios. E ele recomendou a Esdras que ele escolhesse, que ele desse autoridade, nomeasse magistrados e juízes, para que eles julgassem os povos além do Eufrates. E ele diz assim, ensina os que sabem a lei do teu Deus, e os que não sabem, você ensine. E o que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado à morte, ou ao desterro, ou à prisão, ou à confiscação dos seus bens. Esdras faz um salmo agradecendo a Deus. Deus cuidando deles lá no cativeiro, e agora já viu um povo lá em Jerusalém, e Deus continuando a promessa que ele havia feito para o seu povo. Então, Esdras agradece a gratidão de Deus, a gratidão a Deus pela misericórdia e pelos conselheiros que ele deu para Esdras, para as pessoas que puderam ajudá-lo. E Esdras diz assim, assim eu me animei e animei alguns para subirem comigo. E agora, então, Esdras vai começar a sua ida para Jerusalém. Ele põe a lista dos que subiram com ele, as cabeças de famílias e suas genealogias, do versículo 1 ao 14 do capítulo 8. E Esdras, ele reúne o povo no rio Ava. Acamparam ali 3 dias. Ele estava fazendo revista do povo, dos sacerdotes, e descobriu que não tinha filhos de Levi. A tribo do sacerdócio, a tribo que tomava conta do templo. Então ele pega alguns chefes e sábios, manda ir em Casífia e aos servidores do templo e faz o pedido.
nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus em Jerusalém. Então ele diz que eles trouxeram um muito sábio e os seus filhos e famílias, 18 mais 20 mais 220 homens sábios e mencionados nominalmente. Então agora está o povo separado para ele, estão no rio Ava, e ele decreta um jejum para pedir a Deus uma jornada feliz para eles, para os filhos e para os bens. Ele disse que ficou com vergonha porque ele falou para o rei que Deus cuidava dele. Agora eu falei, vou pedir uma escolta, então vamos pedir a Deus. E ele então, nós pedimos, jejuamos e Deus atendeu, porque eles estavam levando riquezas. Os reis, os conselheiros deram muita, e os judeus também que não quiseram voltar, deram bastante coisa para eles levarem, e era perigoso. Então ele separou 12 dos principais homens, pesaram o que estavam levando, ouro, prata, utensílios de bronze, contribuições do rei, dos conselheiros, dos príncipes, e disse para aqueles homens, dos 12, vocês são santos, e esses objetos são santos, são sagrados já, consagrados. Vigiem, tomem conta deles e guardem-os até entregarem aos sacerdotes lá em Jerusalém. Eram 1.500 quilômetros, levaram 4 meses e chegaram em Jerusalém. Partiram no dia 12 do primeiro mês, e Esdras registrou: a boa mão do Senhor nos livrou e nos levou. Nos livrou de ciladas, nos livrou de roubos, de doenças. E chegamos em Jerusalém, repousamos 3 dias. No 4º dia, pesamos e entregamos tudo o que nós trouxemos da Babilônia aos sacerdotes e levitas. Tudo registrado, o nome de cada coisa de quem estava trazendo, quem estava entregando, tudo registrado. Aí os exilados ofereceram holocaustos, muitos holocaustos, eles estavam muito felizes, passaram as ordens, os exilados ofereceram e passaram as ordens do rei aos sátrapas, os governadores, né? E estes, os governadores daquela região, ajudaram o povo na reconstrução do templo. Aí, capítulo 9, os príncipes vieram a Esdras e fizeram uma denúncia muito triste, que o povo, sacerdotes, levitas, alguns do povo, né, não se separaram dos povos de outras terras e suas abominações. Lembro quando eles tomaram posse da terra, ficaram sempre grupos daqueles povos pagãos, dos cananeus, dos heteus, dos amonitas, dos egípcios, dos amorreus. E agora esses príncipes estão denunciando que o povo que ficou ali foi se misturando com aqueles povos pagãos. E houve casamentos misturados, até de príncipes e magistrados. Quando Esdras ele vem com o coração cheio para a reconstrução, essa notícia abate muito o sumo sacerdote. E ele rasga as vestes, rasga o manto, arranca o cabelo, a barba, se assenta e chora e fica ali sentado até o sacrifício da tarde. E ali vieram as pessoas que temiam a Deus, que sabiam que estavam errados, né? E na hora do sacrifício ele se levanta, se ajoelha, confessa envergonhado ao Senhor, pede perdão. Ele diz que eles foram para o cativeiro por causa do pecado deles. Foram para o cativeiro. E agora Deus dá esse refrigério para eles, de estarem voltando para a terra prometida. E eles estão agora, então, outra vez com iniquidades e com culpa. E ele fala que a ordem era não dar os seus filhos em casamento para misturar. E ele chora, ele confessa, e a grande congregação se junta a ele, e o povo também chorava. Então se levanta Secanias e diz assim: nós temos transgredido contra o nosso Deus, mas no tocante a isto,
ainda há esperança para Israel. Façamos aliança com nosso Deus. Despediremos todas as mulheres e seus filhos, segundo Deus quer. E que nós que tememos a Deus também queremos. Ele diz, o Secanias diz para Esdras, levanta, é tua incumbência, seja forte e seremos com você. Então, eles juraram e fizeram o povo jurar também. Os sacerdotes, os príncipes, os levitas e todo Israel. E houve então esse arrependimento. E foi estabelecido. 3 dias eles deveriam vir e fazer o cadastro deles, né? E aqueles homens que eram casados fizeram o juramento de despedir as suas mulheres e seus filhos. Há um estudo diz que eram concubinas, mas é uma coisa muito triste, mas eles tinham que se desfazer daquela união, porque não tinha jeito deles permanecerem firmes com Deus, com aquela influência toda. Então, foi feita a lista dos sacerdotes, os levitas e depois os demais israelitas, todos que despediram as suas mulheres. Com aperto de mão era o sinal da promessa, estavam prometendo despedi-las. Ofereceram um carneiro pela sua culpa. O problema foi solucionado em 3 meses. E nessas listas, então, aparecem os nomes, eles continuavam escrevendo as terminações. Ias representava o nome de Deus, né? Zeraías, Jesaías, Obadias. O El era Deus também, Jeiel, Jaziel, El-Elionai, El-Esabe. Então, aquelas listas, mas de homens que resolveram exterminar aquela união que eles tinham com mulheres estrangeiras, com seus deuses, que era o perigoso. Esdras termina aqui desse jeito, bruscamente. Mas nós vamos continuar a história com Esdras e Neemias. É bom pegar lá no começo, vai lendo, vai aprendendo e vai vendo. Eu acho maravilhoso quando a gente olha, Israel está lá, porque eles voltaram aí, depois voltaram depois do Holocausto. E eles continuam recebendo promessas de Deus e continuam sendo um povo abençoado. E hoje nós somos Israel de Deus, somos abençoados também. Deus cuida de nós. E Deus tem promessas maravilhosas para a nossa vida e para a nossa família. Que Deus nos abençoe.